Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um conteúdo. E hoje eu vou falar com vocês como aplicar efetivamente a integração sensorial dentro da escola. E se você acha que tem alguém que merece escutar esse conteúdo, já encaminha esse vídeo. Para quem não me conhece, está chegando agora, eu sou a Susan, terapeuta ocupacional, psicomotricista e mestranda na área de educação. Então, já iniciando o vídeo, para que a gente possa entender um pouquinho de como aplicar a integração sensorial dentro da escola, a gente precisa entender dos desafios que são encontrados nesse contexto. E para mim, são três os principais. O primeiro é em referência aos ruídos e à sobrecarga que uma criança encontra dentro do ambiente escolar. Então, estímulos eles estão vindo o tempo inteiro para aquela criança, seja na visão, quando ela encontra muito movimento de crianças, de pessoas, nas luzes fortes. Então, ela tem que processar tudo aquilo, gera um desconforto. Bem como na parte auditiva, quando a gente encontra muito barulho. Temos também a parte de sistema ali vestibular, que muitas vezes precisamos ser mais rápidos e nem sempre esse sistema dá conta de processar essas informações. Então, esse para mim é o principal desafio que a gente encontra, porque é muito estímulo, querendo ou não é um estímulo natural da criança, um ambiente natural, porém são muitas coisas para dar conta. E o segundo motivo que eu trago para vocês é o material inadequado que a gente encontra dentro de sala de aula. Se a gente olhar para uma sala de aula quando a educação de fato iniciou e para agora, nós não temos muitas mudanças. Nós continuamos com uma luz forte, branca, nós temos as carteiras ali que são duras, muitas vezes não comportam o tamanho da criança, a cadeira também ela acaba sendo mais inflexível, a gente não encontra espaço ali, movimento para que a gente fique confortável nessa cadeira e muitas vezes também a falta de iluminação natural dentro da sala de aula. Então, essas são algumas coisas que muitas vezes prejudicam ao invés de ajudá-los, as crianças, né? E também temos, por exemplo, as janelas que podem dar para a rua, trazendo mais ruído para dentro de sala de aula e mais exigido o processamento sensorial de qualquer criança. E até de nós mesmos, adultos. E o terceiro desafio, e não menos importante, é a dificuldade que os professores têm em adaptar o material por falta de conhecimento e também por falta de recursos oferecidos pela escola. Então, para que a gente tenha uma boa aplicação da integração sensorial na sala, a gente precisa que esses professores estejam alinhados com o texto, com contexto teórico, de como a gente faz essas adaptações, como a gente identifica uma criança hiporresponsiva e hiperresponsiva e que a gente consiga deixá-la no nível de alerta adequado para que ela possa engajar na atividade. Porém, isso não chega para o professor. É muito difícil encontrar escolas que estão de fato preparadas para que capacitem aqueles professores e deem a melhor possibilidade de aprendizado para uma criança. E quando eu falo em possibilidade de aprendizado, eu não estou falando somente em crianças com TEA, com TDAH, eu estou falando de crianças como um todo. Porque lembra, para quem segue aqui o canal, eu sempre digo, cada pessoa ela tem uma necessidade específica e, propriamente, não precisa que a criança tenha um laudo para que ela tenha uma necessidade sensorial específica. Então, esse é um desafio muito importante que eu vejo dentro da escola e que pouco a gente tem conseguido evoluir. Estamos caminhando para isso, mas pouco se evolui. E aí, tendo em vista, então, esses desafios da escola, a gente começa a pensar um pouquinho em como fazer essa aplicação. E aí, se a gente tem ali uma anotação de qual é o desafio e aonde queremos chegar, é mais fácil a gente encontrar uma estratégia. Então, pensando em ruídos, por exemplo, de sala de aula, quando aquela escola for formulada ou reformulada, a gente pode pensar numa sala de aula que ela não tenha tanto barulho advindo de fora, ou então deixar aquela sala de aula, se for uma escola que contém ensino médio também, para pessoas que já têm um processamento sensorial mais adequado, elas conseguem fazer melhor essa regulação. A luz, a gente pode trocar as brancas por outras cores, com mais confortantes, mas que também mantenham a atenção de uma pessoa. Pensar aí na disposição dos móveis da sala e também nos próprios móveis, permitindo que uma criança use uma almofada, use um tecido, que ela tenha ali um elástico para se balançar,
que não seja uma linha de produção, que ela possa, em momentos, fazer atividades sentadas, em momentos, atividades em pé, que ela tenha essa possibilidade. Então, para a gente fazer essa aplicação, a gente precisa pensar num espaço sensorial amigável para aquela criança. E aí, é claro, né? Vai depender muito de qual é a necessidade de cada aluno. Então, para pensar na aplicação, vamos pensar primeiro nos desafios para depois colocar em prática. Então, eu convido vocês para que entrem no nosso grupo do WhatsApp, que ali a gente está transformando o ambiente pedagógico com muitos recursos, muitas acomodações sensoriais. E aí, você vendo isso na prática, fica mais fácil de fazer a sua aplicação. Então, o link está na descrição, assim como também os links das redes sociais, que também trazem muito conteúdos para que vocês possam ficar atentos e cada dia mais engajado com esse propósito também de trazer mais conforto sensorial e engajamento para a criança na sala de aula. Eu vejo vocês no próximo vídeo e não se esquece, se você não se inscreveu, se inscreve, deixa teu comentário e encaminha o vídeo para um amigo que precisa escutar isso. Até a próxima!